A primeira pergunta é de um convidado chamado Guilherme. Ele quer saber como ele faz para declarar a compra de imóvel financiado no nome dele e no nome da mulher dele. Bom, geralmente você tem que colocar na parte de bens e direitos a parte dele e você colocar no detalhe como está a parte do imóvel declarado, colocando que é 50%. Nós sempre indicamos, né, Júlio, que nessa parte eles façam a declaração em conjunto, para não ter risco com a Receita Federal. Agora, se eles não quiserem fazer a declaração em conjunto, ele tem que colocar somente 50% do bem, desde que o informe de rendimentos que venha do banco financiado demonstre quem que é o fiel proprietário e no contrato esteja mostrando 50% dele e 50% da esposa. Tá. Eu queria complementar só, Eugênio, no seguinte também, vamos lá. Na aquisição, vamos supor que tenha sido feito dentro do período ano base 2010, por exemplo, com utilização de fundo de garantia, que é muito comum na compra no sistema financeiro habitacional. Bom, primeiro que na declaração de bens, dentro do esquema, como o Eugênio já vem colocando, tem que ser apropriado realmente colocar os valores efetivamente pagos durante o período, se ele tiver sido adquirido em 2010. Se viajar de anos anteriores, será a continuidade da somatória do valor existente em 31/12/2009, mas todos os pagamentos efetuados durante o ano base. E aí totaliza na coluna 2010. Eu citei fundo de garantia porque, repito, é muito comum o seu uso e ao mesmo tempo que ele entra na somatória dos pagamentos, também tem que entrar nos rendimentos isentos ou não tributáveis para fazer exatamente um ajuste na variação patrimonial, senão haverá depois uma diferença pela falta de entrada desses recursos isentos e não tributados, não, Eugênio? Isso, senão o que acontece é uma bitributação. Exato. Porque senão ele não coloca, ele vai pagar duas vezes o imposto, porque ele já utilizou uma parte para pagar o imóvel, outra parte ele não coloca. Então, por isso que é a declaração de ajuste. Se ele não faz esse ajuste, ele pode estar pagando duas vezes o mesmo imposto. Então, ele declara nas duas pontas. E dessa maneira fica esclarecida a situação. Certo. O Guilherme ainda, o mesmo internauta pergunta, quando ele deve optar pela declaração simplificada ou completa? Isso a gente fala que é muito congênito, né? Realmente a declaração completa e hoje, na nova forma do imposto de renda, ele já mostra para você qual que é a melhor declaração. No momento que ele está preenchendo, a gente sempre opta pela completa, quando você tem bens, imóveis, financiamentos, ou seja, você realmente tem uma movimentação grande. Mas hoje o próprio internauta, a própria pessoa que está fazendo a declaração, ela ali no rodapé do imposto de renda já demonstra qual que é a melhor declaração a ser feita. Conforme ele vai preenchendo, vai demonstrando quanto ele tem a pagar, quanto ele tem a receber, completa ou simplificada. Eu gostaria de complementar também essa pergunta, se me permite, Eugênio. Não, pode falar. Sem dúvida nenhuma, no canto esquerdo já da tela do próprio programa, aparece realmente qual é a melhor opção. Agora, o que leva a ser realmente a melhor opção? No desconto simplificado ou na declaração simplificada, ela parte da somatória dos rendimentos tributáveis, poder deduzir até 20% desses rendimentos até o limite de 13.317,09. Ponto. Esse é o limite que corresponde a 20% sobre os rendimentos tributáveis. Ok, aonde passa a compensada completa ou a simplificada? Se a somatória de todas as deduções, dependentes, escola dos dependentes, ou seja, despesa com instrução, médico, dentista, convênio, se toda esta somatória de deduções for inferior ao limite que nós citamos dos 20% sobre os rendimentos tributáveis até os 13.317, então compensa realmente o desconto padrão, se for este o maior valor. Caso contrário, se a somatória das deduções superar estes 20% que comentamos, aí a tendência de ser viável e conveniente a completa, porque ela terá todas as devidas deduções. Perfeito. Tem uma outra pergunta da Thalita. Ela quer saber se ela pode deduzir as despesas com previdência privada. Mas vamos falar Ela do lança, PGBL. ela Do lança PGBL. os pagamentos efetuados de previdência privada. Uma delas, me diz Eugênio, é o bendito PGBL, sem dúvida nenhuma. Dúvidas. Mas isso tem uma limitação de abatimento. Ela fará os lançamentos dos pagamentos efetuados. E o próprio programa fará o cálculo redutor sobre o tributo de imposto de renda que tem no fim da feitio e elaboração da própria declaração de imposto de renda. Agora, há que ter muito cuidado no entendimento de P de Paulo, PGBL, de V
GBL de viagem, V de viagem, é uma diferença enorme. Estamos falando de previdência, portanto é P de Paulo, PGBL. Porque ele tem uma despesa, inclusive no campo na qual ele faz de despesa, ele vai lançar quanto ele contribui durante o ano e qual que é o saldo acumulado que ele tem. No caso, a instituição financeira, qualquer que seja ela que ele tenha, vai mandar esse informe de rendimentos. Porque o VGBL, você não tem um pagamento mensal, ou seja, não tem essa despesa a deduzir. E você só coloca o saldo final. Só acumulado. Só acumulado. Só acumulado. Perfeito. A Paula quer saber o seguinte, a mãe dela recebe aluguel de uma pessoa jurídica e com recibo no nome dela, no nome da mãe. Só que o dinheiro, uma parte ela dá para ela e uma parte para o irmão. Como ela faz a declaração desse valor? Eugênio, fica à vontade. Quando você recebe esse tipo de receita, ou você faz uma declaração conjunta, que é o mais comum, porque o que acontece? Receitas quebradas é difícil de você mensurar e a própria receita, ela não tem como hoje mensurar isso. Mas o que a receita está em cima? Como é de pessoa jurídica que eles recebem, não esquecer que lá ele está tributando na fonte. Exatamente. Certo? E quando ele tributa na fonte, ele vai para aquele que ele deu o recibo. Então, se ele deu o recibo no nome do Júlio e o Júlio deu uma parte para o Eugênio, o que é o mais correto? Simplesmente o Júlio colocar toda a parte de rendimentos na declaração dele. Porque se ele falar, ele fazer uma parte e o Eugênio fizer outra, perante a receita, o Eugênio não aparece que recebeu aquele dinheiro. Sim. Porque já está no nome da outra pessoa. Aí Justo. o Júlio pode e até... eu só complementando então. Primeiro, como já foi dito, a empresa que paga o aluguel retém na fonte porque faz pagamento à pessoa física. Primeiro ponto. Progressiva. Segundo ponto, esta informação é repassada à Receita Federal e já está lá até fins de fevereiro, que foi entregue a declaração chamada DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda na Fonte. Portanto, a empresa emite um informe de rendimentos a quem é o beneficiário daquele recebimento, que é a senhora mãe da nossa consulente. Muito bem. Então, como disse bem Eugênio, cabe lançar os rendimentos tributáveis em nome de quem de direito, que é a senhora mãe. Ponto. Qualquer valor que a senhora mãe tenha distribuído, dado aos filhos ou a ela própria, é um outro ato econômico e financeiro. Então é doação. Aí a senhora mãe lança lá em pagamentos efetuados o código próprio, doação à pessoa tal, CPF tal, e se não superar também os 41 mil e poucos reais, eu digo esse valor, porque existe um teto estadual do bendito ITCMD que nós comentamos. Vamos deixar de lado. Mas ela que faz o lançamento de quanto doou e a quem doou. Isto quem? A mãe. Então são dois atos. Um é o de receber e tributar. É a mãe. O outro de transferir a título de doação para os filhos. Ela lança na declaração e os filhos dão entrada nesses valores isentos ou não tributados. E aí liquidamos a operação. Tipo, recebi doação da mãe. Porque daí, igual o Júlio falou, fez a parte da mãe, fez a parte do filho, que ele já recebeu aquilo e ela foi tributada lá na fonte. Então, se ele tributa também, de novo, é bitributação. Claro. Perfeito. Tem uma pessoa perguntando o seguinte, que ela tem um financiamento imobiliário, de um veículo, e está com dúvidas de como preencher a declaração, declarar esse veículo. Ok. Faça. Esse veículo... Ela não disse quando comprou, mas então, deduz que foi ano mas passado. vamos supor que ela comprou o veículo em 2009, vai. Isso. O que ela tem que colocar? Você tem bens e direitos e você tem a parte de financiamentos, ônus que você tem. Então, você sempre declara de bens e direitos quanto o veículo vale em 31 de dezembro de 2009, quanto ele está valendo em 31 de dezembro de 2010, e na parte de pagamentos, qual que é o valor financiado e quanto que você tem até aquela data base. Como que ela pode fazer isso? Pode fazer um cálculo simples. Se ela pagou em 60 parcelas e ela já até 2009 pagou 20 das parcelas, quanto que ela tem que declarar? As 40 as parcelas restantes. Então, realmente é uma conta só de mais e menos. É quanto que eu pago, multiplica pela quantidade de meses e vê e faz pela diferença. É a diferença mesmo, porque ali já está atualizado. Claro. Se for um CDC, se for um leasing. Então, ela declara na parte de bens e na parte de pagamentos e financiamentos, porque daí você tem um bem e automaticamente você tem um ônus, que é uma dívida. Por quê? Às vezes a pessoa não tem condições de ter aquele bem porque o bem é caro, mas não é que ela não tem. Ela tem sim condições de ter o bem porque ela vai pagar o bem financiado. Então, ao mesmo tempo que você tem um produto que é um bem a seu favor, você tem uma dívida que você tem que carcar para ter aquele bem em curto prazo. Perfeito. Isso. Tem uma professora que pergunta o seguinte, há muito tempo ela declara o valor da casa dela por 15 mil reais. Atualmente o valor comercial da casa está em 200 mil. Continua declarando o valor de 15 mil? Fico na dúvida. Perfeito. Pode complementar. Na minha modesta opinião, repetindo o que já foi dito, que é muito importante sempre frisar essa condição. Declaração de imposto de renda, declaração de bens, não é declaração de valorização dos bens, é declaração do custo destes bens. É o custo que se tem, é aquele que tem que continuar a ser lançado. Certo. Agora, se a pessoa pintar a casa, fizer uma reforma... Era isso que eu ia falar. Ou benfeitorias alocadas ao bem se agrega na somatória
com a devida comprovação naturalmente, sem dúvida nenhuma. Se ela está fazendo isso há mais de 10 anos, um exemplo, acho que foi isso que eu entendi, há mais de 10 anos, ela deveria no mínimo... 15 anos. Ela deu manutenção na casa, então ela não poderia só estar nos 15 mil, deveria estar agregando os investimentos, o qual ela veio fazendo. O Chivas pergunta o seguinte, que ele recebe mês a mês um rendimento bruto de prestação de serviços, mas não faz o pagamento, não fez o pagamento do Carnê-Leão. Qual o procedimento correto a ser adotado na declaração de ajuste agora? Fala o salário, Júlio. Bom, existia a obrigatoriedade? Não, existe a obrigatoriedade do Carnê-Leão, que não foi feito. Portanto, se não foi feito, ele ainda tem a possibilidade agora de recolher tudo com os devidos acréscimos ou assumir o risco, declara o imposto de renda, lança todos os seus rendimentos. Não declara que recolheu nada porque não recolheu efetivamente. Vai dar o imposto a pagar, distribui nas parcelas e tudo mais. Agora, nada impede que a Receita o notifique na cobrança da periodicidade mensal, na cobrança das multas sobre aqueles recolhimentos não efetuados no seu tempo devido e hábil.